Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Você é bem-vindo para o estudo da lição número 5. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para aprender mais da Tua palavra, para sermos ensinados pelo Senhor. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A lição da Escola Sabatina de número 5, Cristo no Santuário Celestial. A doutrina do Santuário Celestial é a doutrina lançada por terra, mencionada em Daniel capítulo 8 e o verso 12, quando menciona que Roma Papal lançaria a verdade por terra, fez isso e prosperou. E por quanto tempo esta verdade seria lançada por terra, pisada, desprezada? Então a pergunta vem no verso 13. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando vai durar a verdade lançada por terra? E a resposta vem no verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Queridos, esta mensagem da doutrina do santuário celestial, da intercessão de Jesus Cristo no lugar santo e do grande juízo celestial que começaria no final dos 2.300 anos, é uma doutrina que Deus preparou para ser pregada junto com a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, conforme está lá em Apocalipse capítulo 14. Esta é a verdade presente. Deus levantou o movimento adventista em 1844 com uma missão específica para anunciar ao mundo a verdade presente. Como já dissemos, o livro do Apocalipse, ele se fundamenta no ministério de Jesus Cristo no santuário do céu. Quem não entender a doutrina do santuário celestial não poderá entender o Apocalipse, não poderá entender a sétima igreja do Apocalipse, não poderá entender os 7 selos, as 7 trombetas. Por quê? Porque tudo isso gira em torno do ministério do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo no santuário do céu. O verso áureo diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, os versos 9 e 10. Deus o Pai exaltou a Jesus Cristo acima de todos os nomes. Deus o Pai exaltou a Jesus Cristo. Por sua vez, Jesus Cristo, no seu ministério da terra, ele sempre viveu para exaltar o Pai. O Pai exalta o Filho e o Filho exalta o Pai. E o Espírito Santo exalta e chama a atenção do mundo todo para Jesus Cristo como Salvador. Queridos, a divindade trabalha unida. As Escrituras, especialmente o Novo Testamento, são muito claras quanto à função de Cristo como nosso sacerdote e como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Uma função que ele passou a desempenhar depois de concluir sua obra como sacrifício na terra. Nesta semana, nós vamos examinar o ministério de Cristo no santuário celestial. O que Cristo está fazendo por você e por mim no santuário do céu? Por que é tão importante que compreendamos esta obra, especialmente agora nos últimos dias? Na parte de domingo, sacrifício supremo. Jesus Cristo fez um sacrifício supremo ao deixar sua posição de honra, de glória no céu, como Deus, Criador dos céus e da terra, aquele por quem tudo foi criado, tudo foi feito, conforme diz em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele deixou esta posição de glória e de honra no céu, e tornou-se homem. E o Verbo se fez carne. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Queridos, Jesus Cristo, ao assumir a natureza humana, ao encarnar, ele fez um sacrifício supremo. Já teria sido uma humilhação ele ocupar a posição de um anjo? Teria sido uma humilhação Jesus Cristo ocupar a posição de Adão lá no Jardim do Éden antes de pecar?
Mas Jesus Cristo, ao nascer da Virgem Maria, ele recebeu um corpo que fisicamente já tinha sofrido 4.000 anos de degradação da humanidade. Jesus Cristo fisicamente tinha um corpo que já tinha sofrido 4.000 anos de pecado. Ele não era tão alto como Adão. Ele sentia fome, ele sentia dor, ele sentia cansaço. Queridos, Jesus Cristo estava em grande desvantagem em relação a Adão. Moralmente, espiritualmente, ele era tão santo quanto Adão. Porém, fisicamente, existia uma grande diferença entre o corpo físico de Adão lá no Éden, antes do pecado, e o corpo físico de Jesus Cristo, quando nasceu da Virgem Maria. Nós queremos ler com você agora Romanos capítulo 8, verso 3. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8 e o verso 3. Aqui nós lemos: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Este texto parece difícil de entender, mas vamos ler de novo, e com calma, e vamos analisar. Porquanto o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Salvar o pecador. Não há nenhuma chance da lei salvar nenhum pecador, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Por que é impossível a lei salvar qualquer um? Porque a lei foi quebrantada, a lei foi desobedecida, visto como ela estava enferma pela carne. Ela foi desobedecida, ela foi transgredida e ela não poderia salvar ninguém. O que a lei não podia fazer, Deus realizou através do plano da salvação. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, em semelhança da carne do pecado. Ele nasceu nesta terra depois de 4.000 anos de pecado. Ele assumiu uma natureza física já que sofria as consequências desses 4.000 anos de pecaminosidade humana. Por isso, ele não tinha a altura de Adão. Por isso, ele sentia fome, sentia cansaço. Queridos, Jesus Cristo tinha que comer para ter energia. Ele tinha que dormir para se refazer. Jesus Cristo, ele sentia fisicamente exatamente o que você e eu sentimos. Fome, sede, cansaço, temos que dormir, temos que comer. Assim era Jesus Cristo fisicamente. Mas bendito seja Deus, espiritualmente, moralmente, Jesus Cristo nasceu santo como Adão, porque é assim que está escrito em Lucas capítulo 1 e o verso 35. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1 e o verso 35. Aqui nós lemos: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus Cristo é o único desta espécie. Por isso, ele é chamado Filho unigênito, porque ele é o único dessa espécie. É o único Filho de Deus que já nasceu santo. É o único Filho de Deus que já foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Ele nasceu santo. A diferença entre nós e Jesus Cristo é que nós não nascemos santos. Nós somos fisicamente e moralmente pecadores. Jesus Cristo, não. Fisicamente, ele tinha sim uma natureza que já tinha sofrido 4.000 anos de pecado, mas moralmente, espiritualmente, a Bíblia diz que ele nasceu santo, gerado pelo Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo fez um supremo sacrifício e ele veio para ser um exemplo de homem, não veio para ser um exemplo de Deus vivendo na terra. Nós não precisamos do exemplo de um Deus vivendo na terra, porque nós não somos deuses. Nós precisamos de um homem vivendo na terra para ser o padrão, o exemplo, para que possamos imitar o seu exemplo. Jesus Cristo é este exemplo perfeito. Ele viveu em perfeita submissão ao Pai. Ele viveu em perfeita dependência do Pai. Ele se deixou guiar pelo Espírito Santo na infância, na juventude e na vida adulta. Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. E depois que ele saiu das águas do batismo, a Bíblia diz que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Exatamente o que tem que acontecer com você e comigo. Sermos batizados nas águas e também depois sermos batizados pelo Espírito Santo e sermos guiados pelo Espírito Santo. Portanto, voltando então para Romanos capítulo 8 e o verso 3. Voltando para Romanos capítulo 8 e o verso 3, nós lemos: portanto, o que era impossível à lei,
ou seja, salvar o ser humano, visto que estava enferma pelo pecado, ou seja, ela foi transgredida. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Deus enviou Jesus Cristo para nascer entre nós, depois de 4.000 anos de pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, porque Jesus Cristo se tornou pecado. Quando Jesus Cristo se tornou e se fez pecado na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente, porque ele morreu sem ter cometido pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 17. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 1 e o verso 17. Aqui nós lemos: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Deus é imortal. Jesus Cristo, como Deus Filho, é imortal. Como Deus, Jesus Cristo não podia morrer. Por isso, foi necessário que Jesus Cristo se tornasse homem, para que como um homem pudesse morrer pelos homens. Abra também a sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e o verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ele, Deus, é o único imortal. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 e o verso 53. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 53. Aqui nós lemos: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nós somos mortais. Deus é imortal. Mas Jesus Cristo assumiu a natureza humana e morreu na cruz como um homem. Morreu pelos nossos pecados. Aquele que é pecador, morre. Jesus Cristo não podia morrer porque não era pecador, mas ele assumiu o seu pecado, o meu pecado. Ele se fez pecado na cruz do Calvário. Por isso ele morreu. Morreu a natureza humana do Filho de Deus. A natureza divina de Cristo não morreu quando Jesus morreu na cruz. Não morreu, não minguou, não diminuiu, porque isto seria impossível. A natureza divina de Jesus é a mesma natureza divina do Pai. Se morresse a natureza divina de Jesus, teria morrido também a natureza divina do Pai. Porque não existem duas ou três naturezas divinas. Não, existe uma só natureza divina. Ao morrer a natureza divina, deixaria de existir Deus. Mas é impossível que a natureza divina morra. Por isso Jesus assumiu a natureza humana. Sendo Deus, se tornou homem. 100% Deus, 100% homem. Misteriosamente, as duas naturezas estavam juntas numa pessoa chamada Jesus Cristo. Como homem, Jesus Cristo nunca usou os poderes divinos dele para viver aqui nesta terra. Ele vivia como exemplo de homem na dependência de Deus, através da oração, através da direção do Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo. Ele é o nosso exemplo como homem. Em Lucas capítulo 9, verso 22. Lucas capítulo 9 e o verso 22. Abra sua Bíblia. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus Cristo, ele sabia que ele teria que morrer na cruz. Desde que Jesus Cristo nasceu, ele foi sendo conscientizado pelo Espírito Santo de que a missão dele na terra era morrer pela humanidade. A missão de Jesus Cristo na terra era revelar o Pai, o amor do Pai, a bondade e a misericórdia do Pai. E teria que morrer pela humanidade e ressuscitar no terceiro dia e ascender ao céu como representante da família humana. O Espírito Santo dizia para Jesus Cristo cada detalhe da sua vida, do seu ministério, da sua missão. Jesus Cristo viveu 33 anos e meio aqui na terra, pensando na cruz. A cruz o aguardava. Isso não saía da mente de Jesus Cristo durante o dia e durante a noite. O Espírito Santo dizia para ele como tudo aconteceria. Jesus Cristo foi submisso à vontade do Pai, aos planos do Pai. O meu apelo para você, meu querido irmão, é que você e eu sejamos também submissos aos planos do nosso Pai. Você como filho, nós como filhos de Deus,
o Pai Celestial tem uma missão para você e para mim. Revelar o caráter do nosso Pai, exaltar a lei do nosso Pai, sermos submissos ao nosso Pai, assim como Jesus, como sendo o nosso exemplo, dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Na parte de segunda-feira, o Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, verso 29, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 29. Palavras de João Batista, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, quando João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava falando da doutrina do santuário. Ele estava fazendo referência àqueles cordeiros que eram mortos dia após dia no santuário da terra. O cordeirinho que era trazido pelo pecador simbolizava Jesus. Independente de qualquer pecador vir ou não ao santuário terrestre trazendo suas ofertas, independente disso, existia o sacrifício da manhã e o da tarde, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Um cordeirinho era morto. Este cordeiro representava Jesus Cristo. Por isso, João Batista, tendo isso em mente, olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santuário terrestre não era feito somente do pátio. Se a morte de Jesus Cristo na cruz fosse tudo o que ele precisasse fazer, se a missão de Cristo se resumisse somente na sua morte na cruz, nós então diríamos que o santuário da terra não seria nada mais, nada menos do que um pátio com um altar de sacrifício. Nada mais do que isso. Mas o santuário da terra não era somente o pátio. Além do pátio existia o lugar santo e o santíssimo. Isto mostra, queridos, que o plano da salvação é revelado em 3 fases, em 3 passos. Primeiro o pátio, onde o cordeiro era morto. Depois o lugar santo, onde o sacerdote intercedia junto ao altar de incenso. E depois o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote penetrava uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, para fazer então o juízo, ou seja, a purificação, o Yom Kippur, o dia do juízo para o povo de Israel. 3 fases no plano da salvação. Estas 3 fases estão reveladas no santuário da terra, porque representam o santuário do céu. Jesus Cristo tem uma obra grandiosa no santuário do céu, que está sendo feita a seu favor, a nosso favor, como nosso sacerdote e advogado, como nosso juiz. O livro de Hebreus aborda o tema de Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, após a conclusão da sua obra como cordeiro sacrificial. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Em Hebreus capítulo 1 e o verso 3, nós lemos: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Paulo, aqui aos Hebreus, ele disse claramente que depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz, ou seja, ele havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, a morte de Cristo na cruz. E o que aconteceu depois? Ele subiu ao céu e assentou-se à destra da majestade nas alturas. É onde Jesus Cristo intercede por você no santuário do céu. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 é um dos mais importantes capítulos da Bíblia para podermos entender o ministério de Jesus no santuário do céu. O capítulo 7, o verso 1 diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, um rei conhecido de uma cidade conhecida, porque Salém é o antigo nome da cidade de Jerusalém. E Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão quando ele retornava da batalha, quando ele libertou o seu sobrinho Ló. E o verso 2 diz: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão era fiel dizimista. É você um fiel dizimista? Você devolve a Deus o que pertence a Deus? Você dá a César o que é de César?
Imite os exemplos destes homens da fé, destes heróis da fé, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça. Melquisedeque, o nome dele quer dizer rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz, porque a palavra Salém quer dizer paz. O verso 3 diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus Cristo tinha uma mãe humana, ele nasceu como homem. Portanto, queridos, Melquisedeque também tinha mãe e pai humanos. Ele nasceu nesta terra como um homem. Melquisedeque era um símbolo de Jesus Cristo. Melquisedeque não é o Espírito Santo, Melquisedeque não é Jesus, Melquisedeque era um símbolo de Jesus Cristo, porque ele era rei de justiça, ele era rei de Salém, rei de paz, e Melquisedeque não tinha genealogia sacerdotal. Na genealogia sacerdotal, Melquisedeque não tinha pai nem mãe, nem tinha nascimento e nem tinha morte. Porém, queridos, fisicamente, Melquisedeque tinha pai e mãe, teve nascimento e teve morte. Mas aqui, Hebreus capítulo 7, verso 3, está falando no sentido de genealogia sacerdotal e não nascimento físico. Assim como Jesus nasceu fisicamente, mas ele não tinha genealogia sacerdotal, ele era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Portanto, na genealogia sacerdotal não existe o nome de Jesus, como também não existia o nome de Melquisedeque. Verso 4, considerai, pois, quão grande era este que a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Melquisedeque aparece como alguém superior a Abraão, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo, escolhido diretamente por Deus, sem genealogia, sem ser da tribo de Levi, que nem existia essa tribo de Levi no tempo de Melquisedeque. Portanto, ele foi escolhido diretamente por ordem divina. E Abraão reconheceu isto, devolvendo para ele os dízimos. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Estão percebendo o verso 6 como explica claramente Melquisedeque que não tinha genealogia contada entre os levitas. Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão. Melquisedeque estava representando um sacerdócio superior. É uma profecia que se cumpriria no sacerdócio de Jesus Cristo, que morreu uma só vez pelos pecados de todos e nunca mais morreria, viveria eternamente. O que Paulo está dizendo é que haveria uma mudança de sacerdócio. O santuário da terra deixaria de existir para entrar em vigor o santuário do céu. O sacerdócio levítico deixaria de existir para entrar em vigor o sacerdócio sem genealogia sacerdotal, o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus era da tribo de Judá e ninguém serviu ao altar da tribo de Judá. Portanto, Jesus não podia ser sacerdote. Mas também Melquisedeque não poderia ser, porque ele também não era da tribo de Levi. Mas Deus o estabeleceu como sacerdote, assim também como Deus estabeleceu Jesus Cristo como sacerdote, não sendo da tribo sacerdotal. E o verso 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E o verso 15, e muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. É o novo concerto, o concerto da nova aliança, o concerto do santuário celestial. Os sacerdotes da tribo de Levi, ao morrerem, eles eram substituídos por outros sacerdotes. Porém, no sacerdócio de Jesus Cristo, não tem outro, é só Jesus Cristo eternamente. Verso 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Jesus Cristo é sacerdote eternamente no santuário do céu. Na parte de terça-feira, nosso sumo sacerdote. Vamos continuar lendo Hebreus capítulo 7.
Vamos ler agora o verso 24. Hebreus capítulo 7 e o verso 24 até o verso 27. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode salvar perfeitamente, não mais ou menos, é uma salvação perfeita. Cristo teve um sacrifício perfeito, ele tem sangue imaculado derramado na cruz para perdão dos nossos pecados, e ele vive não somente 70 ou 80 anos, mas ele vive para sempre, eternamente, para interceder por você e por mim. Aleluia! Jesus Cristo, nosso querido intercessor. O verso 26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote. Eu preciso deste sumo sacerdote, você também. Quais as qualidades dele? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, diz o verso 26, santo. Jesus Cristo era santo. Nenhum sacerdote levítico era santo. Inocente. Nenhum sacerdote levítico era inocente. Imaculado. Nenhum sacerdote levítico era imaculado. Separado dos pecadores. Nenhum dos sacerdotes levíticos era separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Vocês vejam a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, a superioridade da nova aliança, do santuário celestial. E aqui diz o verso 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Aleluia! Jesus Cristo não precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Ele nunca pecou. Mas Jesus Cristo ofereceu um sacrifício, uma só vez, na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu ao céu e ele usa os méritos do seu sangue derramado uma só vez para interceder, para perdoar e para nos purificar. E o verso 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, ou seja, a genealogia sacerdotal, a lei sacerdotal do santuário da terra constituía sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, ou seja, a palavra de Deus, constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus Cristo é o Filho perfeito, o sacerdote perfeito, seu e meu. No capítulo 8, verso 6 de Hebreus, nós lemos: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Este é o novo concerto, esta é a nova aliança, este é o santuário celestial, onde Cristo Jesus é o nosso sacerdote. Cristo é capaz de nos salvar completamente, devido às suas diversas qualidades que nenhum outro sacerdote jamais poderia ter. Ele é Deus, e por isso ele pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas ao mesmo tempo que só Deus pode perdoar pecados, só um ser humano pode interceder pelos seres humanos. Jesus Cristo se tornou homem para se tornar um mediador nosso, interceder por nós. Junto ao altar de incenso, precisa existir um ser humano intercedendo por outros seres humanos. Portanto, como Deus, ele pode perdoar pecados, mas como ser humano, ele pode ser intercessor nosso. Ele também é humano, mas nasceu sem pecado e assim permaneceu sem pecado. E como homem sem pecado, ele morreu sob o peso esmagador da soma de todos os pecados da humanidade. Portanto, somente Jesus, o Deus homem, o homem Deus, pode interceder pelos pecadores no santuário do céu. Agora vamos ler Hebreus capítulo 9, versos 11 até o verso 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Jesus não era sacerdote do santuário da terra, mas dos bens futuros, ou seja, do santuário celestial, que iria ser inaugurado quando ele ascendesse ao céu. Vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Está falando aqui do santuário do céu, feito por Deus, porque Hebreus capítulo 8 diz:
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, e o verso 2 diz, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem. Este é o santuário eterno, santuário celestial. Capítulo 9 agora, o verso 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. E o verso 12, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus Cristo morreu uma só vez e entrou uma só vez no santuário, oficiando primeiramente no lugar santo e depois no lugar santíssimo. Ele é o nosso intercessor eterno. E o verso 13, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento. Ele é o mediador do novo concerto. O capítulo 9, verso 12, diz que Jesus Cristo efetuou uma eterna redenção. Uma redenção eterna significa que nós viveremos eternamente. Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos a vida imortal dele. Em Jesus Cristo, você e eu receberemos a imortalidade. Aleluia! Na parte de quarta-feira, nosso intercessor, Jesus Cristo se apresenta no livro de Hebreus e no livro do Apocalipse como nosso intercessor. Ele aparece junto ao altar de incenso, oferecendo incenso junto com as orações dos santos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8 e o verso 3. Apocalipse capítulo 8 e o verso 3. Aqui nós lemos: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Jesus Cristo é o anjo do concerto. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 1. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3 e o verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é uma profecia apontando para Jesus Cristo como o anjo do concerto, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Jesus Cristo, ele é o anjo do concerto. Por isso, em Apocalipse capítulo 8, verso 3, Jesus Cristo aparece como um anjo segurando na mão um incensário de ouro. Queridos, Jesus Cristo é quem intercede junto ao altar de incenso do santuário celestial. O altar de incenso do santuário celestial está justo diante do trono. Assim como no santuário da terra, o altar de incenso estava diante da arca do concerto, só separada pelo véu. No santuário do céu, o véu está aberto, porque Jesus Cristo já morreu. E quando Cristo morreu, o véu do templo rasgou de cima a embaixo. O fato do véu do templo ter se rasgado de cima a embaixo na morte de Cristo mostra que no santuário do céu, o véu que separa o lugar santo do Santíssimo também está aberto. Por quê? Porque o nosso sacerdote e sumo sacerdote no santuário do céu não tem pecado. No santuário da terra, os sacerdotes e sumos sacerdotes eram pecadores. Eles não podiam contemplar o Shekinah, a glória divina que estava no lugar santíssimo. Ela estava escondida, ela estava bloqueada pelo véu. No santuário do céu existe o lugar santo e o santíssimo, porém o véu está aberto. O altar de incenso, diz aqui em Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4, que está diante do trono do Deus Pai.
Vou ler de novo, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo, esse anjo é Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Leia também Hebreus capítulo 6. Abra também a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6 e os versos 19 e 20. Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Aqui diz: a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Através da esperança da salvação em Cristo Jesus, a nossa fé penetra até ao interior do véu, ou seja, no lugar santíssimo, onde Jesus Cristo, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele entrou no Santíssimo do Santuário Celestial, na presença do Pai. Depois, na festa do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, Jesus ungiu o santuário celestial. Ele ungiu o Santo dos Santos, como diz em Daniel capítulo 9, verso 24, que Jesus Cristo ungiria o Santo dos Santos, ou seja, o lugar santíssimo do santuário celestial, na última semana das 70. E exatamente na última semana das 70, foi exatamente no ano 31 que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu e ungiu o Santo dos Santos. Portanto, queridos, quando Paulo diz que Jesus Cristo, ele entrou no céu, quando ele subiu ao céu, ele entrou no santuário, no interior do véu. Esta é a verdade. Nós precisamos entender que Jesus Cristo entrou na presença do Pai, no Santíssimo, já quando ele ascendeu ao céu e quando ele ungiu o santuário celestial. Mas, como sumo sacerdote para iniciar o juízo celestial, ele só penetrou no Santíssimo em 1844. Em Hebreus capítulo 10, versos 19, 20 e 21, nós lemos: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo nos consagrou um novo e vivo caminho de acesso ao Pai, através da sua carne, através do véu, que foi rasgado quando a morte de Cristo ocorreu na cruz do Calvário. Cristo Jesus nos dá acesso direto ao Pai. Em nome de Jesus Cristo, os céus se abrem para você. Em Hebreus capítulo 9, verso 24, nós lemos: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus é o precursor, tendo adentrado o santuário celestial como nosso representante na própria presença de Deus. Isto é, Jesus está diante do Pai, ministrando os méritos da sua expiação, eterna redenção que ele obteve em nosso favor. Quando aceitamos a Cristo, nossos pecados são perdoados e permanecemos diante de Deus, perdoados e purificados. Mas o fato é que, mesmo depois que nos tornamos cristãos, nós ainda pecamos. Às vezes, ainda deslizamos e transgredimos a lei. Nessas ocasiões, Jesus intercede como nosso sumo sacerdote no céu. Ele representa o pecador arrependido e apresenta diante do Pai não os nossos méritos, porque não temos nenhum mérito, mas ele apresenta diante do Pai os méritos dele. Ele tem méritos perfeitos em nosso favor. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Na parte de quinta-feira, o dia da expiação. O dia da expiação era a sexta festa sagrada do santuário terrestre. Eram 7 festas sagradas ao todo. A primeira festa era o dia da Páscoa, que ocorria no dia 14 de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico. A segunda festa era a festa dos pães asmos, que começava no dia 15 e durava 7 dias. A terceira festa era a festa das primícias, que ocorria no dia 16 de Nisan. A quarta festa era o dia do Pentecostes, que ocorria 50 dias após o dia das primícias. Ou seja, a partir do dia 16 de Nisan, eles contavam 50 dias e então realizavam a festa do Pentecostes.
A quinta festa era a festa das trombetas no primeiro dia do 7º mês. E a sexta festa, então, era o dia da expiação, no dia 10 do 7º mês. E a última festa era a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, conhecida também como a festa da colheita, que era a última festa sagrada. Ocorria do dia 15 ao dia 22 do 7º mês. Queridos, nós precisamos entender que estas 7 festas eram proféticas. E elas eram 7 profecias que se cumpriram plenamente na vida e no ministério de Jesus Cristo. A Páscoa era uma profecia que apontava para a morte de Jesus na cruz. Por isso Jesus morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan, do ano 31. A festa dos pães asmos também era uma festa profética, que se cumpriu quando Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que nós comemoramos hoje, com o lava-pés, e depois comemos do pão e bebemos do vinho representando o sangue de Jesus, esta é a festa dos pães asmos da nova aliança, do santuário celestial, do Novo Testamento. A festa das primícias era uma festa profética, também apontava para uma profecia que se cumpriu na ressurreição de Jesus, que é a primícia dos mortos. Mas Jesus Cristo não ressuscitou sozinho. Veio com ele do túmulo uma multidão de seres glorificados que subiram ao céu com ele e foram apresentados ao Pai como primícias dos mortos. A festa do Pentecostes também era profecia, e ela se cumpriu 50 dias após a ressurreição de Jesus, quando Jesus Cristo foi entronizado no céu. Ele ungiu o Santo dos Santos e foi empossado, entronizado como nosso sacerdote e sumo sacerdote no santuário do céu. A festa das trombetas também se cumpriu, é uma profecia, quando, cerca de 10 anos antes de 1844, cerca de 10 anos antes, Guilherme Miller e muitos outros pregadores começaram a tocar a trombeta e avisar, proclamar que o juízo estava chegando. Eles entendiam que era a volta de Jesus, mas era o início do juízo dos mortos. E isto foi proclamado no mundo todo, preparando o mundo para o juízo que começou em 1844, exatamente no final dos 2.300 anos. Nós estamos vivendo hoje na sexta festa sagrada do santuário celestial. Queridos, esta festa é a festa do juízo celestial, o juízo de investigação. Nós estamos vivendo hoje em pleno dia do juízo. Em breve, queridos, Jesus Cristo vai voltar. E então vai se cumprir a 7ª festa do santuário, a festa das cabanas, a festa da colheita. Quando Jesus Cristo voltar do céu, ele vai recolher todos os filhos de Deus e vai nos arrebatar para o céu. E nós vamos ascender ao céu numa viagem de 7 dias. Queridos, este será o cumprimento da festa da colheita na volta de Jesus. Vivemos hoje no dia da expiação. A data de 1844 não nasceu na mente humana. Não foi uma data inventada por uma igreja. Ela nasceu na mente de Deus. Em Daniel capítulo 8, verso 14, Deus diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário na terra representava a purificação do santuário no céu. É o dia do juízo. E o juízo no santuário do céu começou em 1844. Por quê? Porque os 2.300 anos começaram com a ordem de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém. E esta ordem, conforme diz em Esdras capítulo 7, começou no 7º ano de Artaxerxes, que coincide com o ano 457 a.C. E então os 2.300 anos nos levam do ano 457 a.C. até o ano de 1844 depois de Cristo. Em 1844 começou o dia da purificação do santuário celestial. Nome por nome está sendo estudado. O juízo começou pelos mortos. Queridos, o juízo celestial que começou pelos mortos, ele vai passar para os vivos. O juízo dos vivos ocorrerá exatamente um pouco antes do fechamento da porta da graça. Queridos, o juízo dos vivos ocorrerá naquele tempo em que haverá a conversão de uma grande multidão que ninguém podia contar.
O juízo dos vivos não ocorrerá antes que o decreto dominical seja aprovado, antes que o sinal da besta seja imposto. Então sim, o selo do Deus vivo será aplicado. O selo do Deus vivo será aplicado na testa de todos os que amam a Jesus Cristo e o recebem como Salvador e também se tornam obedientes aos seus mandamentos. Esses receberão o selo do Deus vivo e todos os ímpios receberão o sinal da besta. O selo do Deus vivo e o sinal da besta, eles serão aplicados paralelamente. Os que receberem o selo do Deus vivo estão salvos em Jesus Cristo. Os que receberem o sinal da besta estarão perdidos. Queridos, nesse tempo haverá uma conversão como nunca houve, uma grande multidão que ninguém podia contar. E então, somente então, Jesus Cristo abrirá o 7º selo e fará a última grande intercessão do capítulo 8, verso 1 até o verso 5, fazendo uma grande intercessão junto ao altar de incenso. E então Jesus Cristo, terminada a última e grande intercessão, ele lançará o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5, e dirá: está feito. Permaneça o imundo na sua imundícia e permaneça o santo sendo santificado. Queridos, o dia da expiação é o grande dia do juízo. Nós estamos vivendo neste tempo. É o tempo de Laodiceia. Laodiceia quer dizer povo do juízo. Você pertence a Laodiceia. A mensagem dada por Deus para nós é a mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. É a mensagem do segundo anjo: caiu, caiu Babilônia. É a mensagem do terceiro anjo: se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o seu sinal na mão ou na testa, este também beberá do vinho da ira de Deus sem mistura. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, ali estão as 3 mensagens angélicas, mensagens dadas por Deus para que você e eu preguemos e preparemos o mundo para este tempo, o tempo do juízo celestial. Nós somos a última igreja, nós somos a última geração. E queridos, Jesus Cristo reservou para esse tempo, para esta última geração, os melhores atletas de Jesus Cristo. Você sabe que numa corrida de revezamento, eles deixam os melhores corredores para o fim. Porque no começo, mesmo que os primeiros corredores se atrapalhem, ou tropecem, ou caiam, os últimos, sendo os melhores corredores, poderão recuperar o tempo e ganhar a corrida. Queridos, você e eu pertencemos a esta última geração. Deus está preparando você e a mim para sermos os seus agentes, possuídos pelo Espírito Santo. Tendo o rosto iluminado de santa consagração, nós devemos sair e proclamar a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, preparando um povo para a volta de Jesus Cristo. Preparando um povo para que receba o selo do Deus vivo. Jesus Cristo está preparando para esta última geração o seu grupo de elite espiritual, chamado de 144 mil. Queridos, mas não são somente eles os salvos. Existe também uma multidão que ninguém podia contar, que serão também comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo está preparando para este tempo do fim um grande evento, uma grande conversão. O derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, a proclamação do alto clamor: sai dela, povo meu, e uma conversão como nunca, jamais houve no passado. O término da proclamação do Evangelho não será de forma minguada, não será de forma tímida, mas será com o poder do Espírito Santo. Deus se manifestará através de sinais no sol, na lua, nas estrelas. Deus sacudirá o mundo e preparará o mundo para esta hora, para que recebam a mensagem de salvação e recebam o selo do Deus vivo. Você e eu fazemos parte deste grande desafio e deste último apelo de Deus para a humanidade. Em nome de Jesus Cristo, eu faço aqui o meu apelo, para que você e eu façamos parte deste remanescente de Deus, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, proclamando as mensagens angélicas e preparando um povo para a volta de Jesus. Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de Jesus. É a minha oração. Amém.